Paulo teve saída polêmica do Fluminense e reclamação na Europa. A relação entre Marcos Paulo e Rogério Ceni chegou ao auge do desgaste após a bronca do treinador no CT do São Paulo. Visto como uma das grandes joias do Fluminense em Xerém, o jogador também teve problemas quando deixou o clube e nunca conseguiu jogar no Atlético de Madrid. Marcos Paulo chegou ao Flu aos 10 anos e fez parte da geração de ouro ainda pelo Sub-17, em 2018. O atacante era tido internamente como possível maior venda da história do clube. Ele é da mesma geração de João Pedro, Calegari, André, Martinelli e Luiz Henrique. Com problemas na renovação, Marcos Paulo deixou o clube de graça para acertar com o Atlético de Madrid, mas nunca jogou lá. Na Espanha, o técnico Diego Simeone afirmou logo na primeira semana que o atacante não tinha intensidade suficiente para ficar no clube. Ele foi emprestado a Famalicão e Mirandés depois. Polêmicas no Fluminense. O moleque de Xerém acabou deixando o Fluminense sem custos ao final do contrato em junho de 2021. Depois de assinar o primeiro contrato profissional em julho de 2018, Marcos Paulo chegou a renovar até 2021 e ganhou um reajuste salarial. Também em 2018, porém, o jogador esperava ser vendido, como acabou acontecendo com João Pedro ao Watford. O Flu segurou pois entendia que, mesmo com propostas, os valores poderiam ser maiores. Mesmo em 2019, quando o Fluminense já poderia assinar um contrato mais longo depois de completar 18 anos, a diretoria da época não procurou Marcos Paulo. A primeira proposta de renovação foi em junho de 2020, desta vez com Mário Bittencourt, mas as conversas não tiveram sucesso. O Flu ainda tentou renovar por 3 vezes, mas não conseguiu. Na última, as conversas avançaram em dezembro de 2020, mas o staff decidiu esperar propostas. No fim, ele definiu por sair de graça para o Atlético de Madrid, inclusive ficando fora do time na reta final do Brasileirão 2021, quando Marcão estava no comando. A forma como ele saiu gerou grande desgaste interno na relação com o clube. Explosão com Diniz e poucas chances após saída. Marcos Paulo estreou no profissional em janeiro de 2019 e se tornou um dos jogadores importantes para Fernando Diniz. Era tido como uma espécie de 12º jogador. A demissão do treinador, porém, fez o ainda garoto oscilar entre titular e reserva no restante da temporada. Mas em 2020 a história mudou. Apesar de ir bem no começo do ano, Marcos Paulo foi irregular, com muitas trocas de posição, mais recuado, como centroavante. Na ponta, o atacante não se adaptou. Mesmo assim, fez 8 gols e deu 7 assistências. Com o passaporte português, Marcos Paulo passou a defender a seleção do país por não ter chances na seleção brasileira. A cidadania ajudou na negociação para a Europa. No Atlético de Madrid, a decisão de que Marcos Paulo não seria aproveitado aconteceu ainda na primeira semana da pré-temporada. Diego Simeone entendia que o atacante não tinha intensidade suficiente. Rota de colisão com Ceni. Ceni já tinha cobrado Marcos Paulo em uma coletiva afirmando que faltava intensidade. Isso aconteceu depois da eliminação do clube para o Água Santa. Treina tecnicamente muito bem, com uma intensidade um pouco abaixo, disse na época. Marcos Paulo fez uma postagem nas redes sociais com a frase "hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa". O jogador também curtiu comentários críticos ao treinador. No treinamento de ontem,